Boa noite, meus caros amigos da Rede Amigo Espírita. Aqui estamos no canal 5 para mais um Página Aberta. Hoje com o tema de auxílio. E ainda por cima, não um auxílio qualquer, não é isso, Mary? Mas um auxílio eficiente. Vamos ver o que é que vinha de luz, né, de autoria espiritual de Emmanuel, pela pena sempre generosa de Francisco Cândido Xavier, tem a nos trazer sobre esse tema, que, olhando de início, é bastante interessante na argumentação de Emmanuel e na dedução que a gente chega pelas vias do que o Espiritismo é capaz de trazer para todos nós. Então, vamos ao estudo. Sejam todos e todas bem-vindos a estar conosco nessa oportunidade de estudarmos juntos, né? E, como Queiroz falou, esse auxílio eficiente de hoje, que é o tema, está baseado em Mateus, capítulo 5, versículo logo no início, versículo 2. E é uma das passagens do Evangelho que nós todos conhecemos, porque eu acredito que é uma das mais conhecidas, não só no meio espírita, no meio cristão, mas eu acho que nas outras atividades, né, até daqueles que não são cristãos, mas que conhecem essa passagem do Evangelho que fala das bem-aventuranças. Então, Mateus vai relatando aquele momento em que Jesus, né, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E o versículo que Emmanuel pega, o segundo, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Repetindo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vós. Então, o texto, né, é um capítulo muito grande, muito importante. E Emmanuel, veja só a delicadeza de Emmanuel, que vai trazer justamente o segundo versículo do texto, para que a gente possa refletir o que é praticar, exercer um auxílio eficiente. E baseado, né, na administração maior do nosso órgão, naquele que consideramos guia e modelo. Eu acho que um dos maiores erros, Mariludes, antes de começarmos a leitura de Emmanuel, da humanidade, foi verificar na questão do Cristo apenas mais um qualquer, como dentre outros da humanidade, que veio trazer uma base de uma religião qualquer. Algo como que fosse para promover mero formalismo ou mera base de uma doutrina, né? E aí a gente faz dessa ideia de religião uma ideia muito pequena, insatisfatória e ao mesmo tempo insignificante com relação ao que é de fato. Né? Porque quando a gente pega a religião no sentido do que o Espiritismo traz, que seja aquela ponte, aquele mecanismo, aquela ferramenta que nos possibilita um retorno de onde nós proviemos, ou seja, da casa do Pai, né? Religião no sentido de religare,
e a gente vai começando a senhorear-se do conhecimento infinito que o Espiritismo nos proporciona, a coisa vai tomando um prisma diferente. E é nessa perspectiva que precisamos estar antenados, porque é mais do que urgente esse retorno, porque a religião, o mundo fez dela algo mais material do que espiritual, se a gente observar. É algo mais para as conquistas do aqui e do agora, e muitas vezes sob aspectos não cristãos, mais sobre aspectos utilitaristas, ou seja, não importa de que forma eu faça, não importa quem eu vou atingir, o que importa é eu chegar nos pormenores e nas conquistas do meu modo de pensar e do modo de pensar dos que a minha ideia comunga e favorece, deixando em muitas circunstâncias excluído, apartado, uma grande maioria que não comunga ou pensa diferente. Né? Então, Emmanuel, ele começa, justamente, ele pega nessa parte de Mateus, do capítulo 5, versículo 2, apenas esse trechinho de nada, para nos começar esse exercício de autorreflexão do que nós estamos fazendo de nossas vidas e de nossa realidade, no aspecto da conquista que devemos idealizar para nós. Né? Ele simplesmente bota esse trecho: e abrindo a sua boca, quem era que estava abrindo a sua boca? Jesus. O Cristo, Jesus, o governador espiritual do planeta, não mero fundador de uma doutrina, os ensinava. Né? Porque o que Jesus trouxe no seu Evangelho é o fundamento universal, cósmico. Não é para uma banda, para um planeta, para uma formalidade de momento, de tempo e de espaço e de localidade. Ele trouxe um código espremido, impresso, inclusive, expresso era a palavra que eu ia usar, e impresso nele próprio. Nele próprio. Como aquele que chegou lá, aquele que deu o contributo, passou por todas as etapas e adquiriu a nota máxima. E que veio como professor, assumindo tutelados na totalidade desse orbe e de outros apriscos, como está também no Evangelho, que ele também possui ovelhas de outros apriscos, né, de outras localidades, para nos mostrar e nos facilitar a rota. Não é? Então, quando Jesus abriu a boca para ensinar, em qualquer oportunidade ele estava falando no aspecto universal da coisa, um aspecto maximizado, amplo, cosmocológico, né? A palavra é essa, cosmocológico, né? Da questão. E é essa a deixa para que a gente possa começar internalizando, se ainda não estávamos fazendo, esse diferencial para a proposta espírita, que é a mesma, obviamente, a proposta do mestre. Não é? Porque ele vai começando, inclusive, dando-nos algumas bases, né, de como o homem se posiciona com relação à turba, ao povo, né? Vamos à leitura. Ele começa dizendo, porque Jesus, ele começa falando do povo, Emmanuel, porque Jesus estava no meio do povo. Falando a multidão.
estava no meio do povo, ele caminhava no meio do povo, ele jamais deixou o povo. Afinal de contas, era o objetivo dele, educar a multidão de forma como Emmanuel falou, eficiente. E aí Emmanuel prossegue. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Não é? É uma análise interessante porque o objetivo nosso é estarmos em sociedade, em grupo e trabalharmos nessa construção. Se nós nos distanciamos do povo, se nós nos distanciamos da nossa comunidade, da nossa sociedade e achando que recluso ou saindo desse lugar de vivência, vamos ser capazes de evoluir ou de não nos contaminar com as questões populares, nós vamos estar equivocados, porque ele diz, o homem quando se distancia da multidão, raramente assume posição digna à frente dela. Quando eu ignoro o povo, quando eu ignoro essa sociedade tão diversa, né, com tanta diversidade que nós temos, com certeza, se queremos estar distante, é porque existe apenas um olhar egóico para o que está mais próximo de mim, né? E aí ele vai trazendo explicações do que ele quer dizer, posição digna, assumir uma posição digna, raramente. À frente dessa multidão, como ele o fez, como ele exemplificou, né? Jesus, o que é que ele tinha, sinceramente, gente, o que é que ele tinha de aprender conosco? O que ele tinha de aprender, ele já aprendeu. É lógico, no aspecto da evolução, do tempo que ele veio até o tempo de hoje, ele já cresceu mais, e ele já expandiu mais o seu conhecimento e a sua evolução individual. Mas ele já era um espírito crístico puro, né? Antes da Terra ser. Quando ele recebeu do Pai, os elementos cósmicos siderais para formar a Terra, é porque ele já tinha capacidade e conhecimento mais do que a altura para assumir aquele compromisso que ele estava assumindo diante do Criador, em sendo naquele momento um administrador sideral. Para administrar ao nível do Cristo, do que o Cristo fez, né? Tem que ser uma pessoa realmente de muita competência e conhecimento em todas as áreas que a gente possa imaginar. Em todas as áreas. E ele administrou tudo isso e deu conta. Né? Deu conta. E aí a gente vê, a multidão, de fato, nada tinha a acrescentar a ele, mas ele, mesmo sabendo disso, ele tinha uma forma digna junto a ela. Ele tinha respeito, ele falava, né, e expressava, e como a gente diz, transpirava amor. Exatamente. Que é o conteúdo fundamental do nosso aprendizado, que ainda nos falta para que a gente possa começar a entender melhor. E aí ele vai dando esses percalços. Emmanuel vai mostrando os exemplos, né? Por exemplo, em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior, como se já fosse o cara, né? Como a gente costuma dizer, como se quem já fosse o dono da cocada preta, né? Encastelar-se, ou seja, procura se diferenciar, se distanciar, estar num pedestal. Para simplificar, subir ao pedestal, né? E Emmanuel prossegue. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para os que
para que os necessitados não o aborreçam. É lógico que existem exceções, mas Emmanuel está falando de uma regra que é mais generalizada. Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer. Não é? E ele continua, não para aí não. Quem aprimora a inteligência, agora ele vai falar dos intelectuais, né? Que inclusive se elevam e se acham tanto que negam até a própria divindade, a própria autoria divina, o próprio Criador, né? Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E no campo dessa dita religião de que fizemos, né, e que somos portadores, essa base então existe assim de uma exploração de forma absurda e aterradora. E o meio espírita, infelizmente, em muitas circunstâncias, não deixa de fugir a essas questões. Não é? Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a gente não vê nada, muito pouca disso. A gente não vê, infelizmente. E a massa, aí ele está falando do povo, né? Do aglomerado, da maioria, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria, jogada, escanteada, utilizada, explorada, seria o termo, né? Explorada. E ele vai dizendo agora, falar dos cargos. A política inferior converte a massa, converte a população em joguete de manobra comum para se manter num tal poder. O comércio desleal na massa procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. É interessante, né, Queiroz, que primeiro ele vai dizer o que aquela função... O conceito é inteligência, e depois... O que isso acontece... A função. Isso. O que é que ele faz com a... O que ele adquire de conhecimento, né? De qualidade, vamos dizer assim. Isso. Na verdade, quando você tem aquele... você adquire, como ele diz aqui, a autoridade... A riqueza, né? a inteligência. Isso. Você se afasta da multidão, mas essa multidão ela tem um fim para você. E aqui Emmanuel, nessa segunda parte... E nunca deixa de o ter, né? Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele aqui lá em cima, ele mostra que aquele que tem autoridade, que adquire a autoridade, o poder, né, pela autoridade, ele vai querendo ficar isolado dessa população. Porém, utiliza essa população não para auxiliar, mas ele utiliza de forma inferior, exatamente, como um joguete de manobra. Ele está numa posição que é para servir, mas ele faz o contrário, ele utiliza este lugar para manobrar, né, para tornar essa base popular em joguetes para os seus benefícios. A lógica seria o dando que se recebe. Isso. Então, quando ele... Mas ele só quer ficar no receber. Quem tem o patrimônio financeiro, aí ele coloca aqui, o que é que faz o comércio? Procura o lucro exorbitante. E não importa de que forma seja, o importante é que o lucro apareça. Exatamente. Muitas vezes aí a gente vê, né, na alimentação, por exemplo, a quantidade impressionante de venenos, né, de todo tipo que são jogados na alimentação, de químicas e remédios, né, antibióticos de toda sorte, nas carnes, né,
anabolizantes para acelerar Para desenvolvimento, ter lucro, né? transformações industriais alimentares usando de químicas muitas vezes ofensivas que nada favorecem o ser, a massa, aquele que adquire, mas engrandece e elastece e aumenta magnificamente o meu lucro. O objetivo é, será que isso aqui vai fazer mal? É o benefício, né? Eu não vou perguntar, será que isso aqui vai fazer mal? Será que isso aqui vai ajudar a população de fato a se desenvolver? Infelizmente a gente não vê essas perguntas, essas preocupações. Mas a questão é, quanto eu vou lucrar mais se eu fizer dessa forma? E muitas vezes perdendo a qualidade. E também desprezando a saúde, a inteligência e o esforço da população, né? Que também precisa estar alicerçada de alguma forma para continuar o seu processo. E na partida, né, é aquela história, eu preciso, mas eu não me preocupo de como eu estou mantendo. Eu não me preocupo no que vai amanhã, no que porventura venha acontecer. É o aqui, o agora, do jeito que eu quero, do jeito que eu cada vez mais alicerço e alimento a minha ganância, o meu poder, usando a inteligência, né? Usando muitas vezes, como ele diz aqui, tudo que o intelectualismo, a política, né, proporciona para a derrocada geral em detrimento da satisfação e o equilíbrio de uns poucos. E a gente está numa democracia, né? Pois é. E aí ele continua, né, dizendo que de época em época a multidão é sempre objeto de escárnio e desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. E aqui, Queiroz, é tão interessante, no livro de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, né? Ele começa dizendo que caminhamos pela Terra já em tantas experiências, né? E cada um delas nós trazemos para nós as conquistas de cada qual pode colher. E nós sabemos que nós não estamos nesse planeta apenas por acaso, nós temos um objetivo. Então, quando Emmanuel coloca que Jesus traçou um programa desejável, né? Instituindo o modelo de um auxílio eficiente, né? E nós compreendemos que estamos no plano físico para aprender e para evoluir e também para desenvolver nossas potencialidades. E desenvolvendo as nossas potencialidades, para quê? Através de que nós vamos desenvolver essas potencialidades? Servindo, no serviço, né? E é claro que para servir bem é necessário que a gente possa aprender, porque não é só a boa intenção. Hoje nós temos tanta particularidade, tanta necessidades, que nós precisamos aplicar aquilo que conhecemos, né? Porque se nós desenvolvemos a questão da intelectualidade, se nós desenvolvemos tanto a medicina e tantas outras coisas que nós vemos sendo desenvolvida, a ciência de uma forma geral, a tecnologia, para que possa trazer o quê? Uma melhor condição de vida. E não que isso sirva apenas de lucro exorbitante.
Então, quando Cristo estabelece, né, esse modelo de auxílio, ele institui, né, de verdade, instituindo, mostrando, dando exemplo de como fazer. Que precisamos utilizar de todas as nossas energias e ações para que seja para o bem comum, para que a comunidade seja, possa usufruir, né, usufruir desse conhecimento, desse aprendizado individual. Ou seja, nós aprendemos no individual para exercitar no coletivo. E no coletivo propicia que a gente aprenda ainda mais. Porque nós vamos ter só o conceito, mas a prática, gente, é que traz o conhecimento. Não é o contrário. Não é apenas o conceito que traz conhecimento. O conhecimento ele só se estabelece quando você exerce. O professor pode até botar ali uma questão de matemática. Você compreende o conceito, mas o seu conhecimento só vai ser adquirido quando você exercita, pratica. Então, não basta sermos intelectualizados, termos politicados, né? Politizados. É isso mesmo. Mas nós precisamos utilizar disso para servir, ser útil. Entender que para que a coisa caminhe, frutifique bem e tenha contexto de continuidade, nós precisamos entender que somos seres interexistentes. Em tudo nós dependemos de tudo e em todos, né? Para eu poder, um simples lojista, para poder sobreviver, ele precisa oferir ao seu cliente a base para a sua necessidade a um preço justo. Para que aquela mercadoria chegue ali, a cadeia produtiva precisa manter os padrões de qualidade, também de eficiência, mas sem aniquilar os recursos, a produção. Então, se a gente observar nas mínimas coisas, existe uma interexistência. Sim. E compreendendo essa base de eficiência existencial, de modelo que Jesus implementou e demonstrou no mundo, né? Dentro da questão do processo de educação das massas para uma vivência em harmonia, onde todos compartilham com todo aquilo que já tem disponível em si, um colaborando com o outro. Aí a gente começa a expressar também isso para a natureza, para o todo, né? E, obviamente, o benefício é geral. O benefício é geral. A gente tem mais tranquilidade, a gente tem mais qualidade, a gente tem mais harmonia, a gente tem mais riquezas. Por quê? Estamos administrando de forma eficiente. É isso que a gente precisa entender. E é isso que a educação espírita nos fomenta quando ela eleva a educação do aspecto, né, material, colocando também na evidência o aspecto moral e espiritual, lembrando-nos que estamos aqui em momento de aprendizado, mas que vamos prestar conta de cada atitude, de cada situação ao verdadeiro proprietário de tudo, não é? E não é uma questão de ameaça, não é uma questão de ameaça, é uma questão de lógica e entendimento, porque agindo nesse contexto, a gente vai, de fato, proporcionar uma vida coletiva muito mais harmônica. E a vida coletiva em harmonia, quanto mais ela se adentrar assim, menos a violência, menos a fome, menos a destruição, menos conflitos,
menos guerra, até chegar ao ponto de não mais existir isso, de fato ficar no passado, beneficiando a melhor para todo mundo. E os recursos também, né? Eles vão sendo implementados de formas com que a gente possa usufruir perenemente, sem falta, diferente do que a gente vem fazendo hoje, que hora ou outra, na agressão descabida, na luta, né, de propor leis em benefício de um grupo X, de um grupo A, sem pensar nas consequências gerais, na forma de usar o intelectualismo para amealhar recursos agora, sem pensar nas consequências do amanhã. Obviamente, tudo isso vai proporcionando conflitos, destruições, desarmonias e, consequentemente, a derrocada de todo o processo da continuidade perene da raça humana, no aspecto que a gente conhece, dificultando cada vez mais o nosso caminhar. Por quê? Se somos, partindo desse ponto, criados simples e ignorantes no processo de aprendizados para sermos eficientes, a gente não pode fugir disso aqui, e nem a lei de Deus vai permitir que a gente escape de toda a consequência nefasta, de toda a invigilância, de toda a incompreensão, de tudo errado que eu andar fazendo. É da lei, é comprometimento universal que todo o desmantelo que eu proporcione, eu mesmo seja responsável por corrigi-lo. Não tem como escapar disso. Da mesma forma, todo bem que eu fomentar, inevitavelmente vai vir ao meu consolo, ao meu encontro, me dando sustentação e base para continuar de forma melhor. Então, qual a melhor escolha? Será que é tão difícil assim? Né? Será que eu estou abrindo mão no momento de coisas enormes que vão me trazer dor ou benefício? Dor e malefício? Será? Será que esse abrir mão, ao contrário de uma coisinha ou outra, não me favoreceria muito mais a perspectiva de paz e de crescimento? Com certeza. De perenidade? Perenidade. Porque a gente precisa entender que precisamos de esforços e de integração para sermos seres perenes na riqueza, né? na distribuição e na utilização de todos os recursos. Porque a criatura que serve, né, pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo. Sempre. Né? Mas aquele que se vai se fechando e tudo é para mim, o outro é apenas um mecanismo para que eu utilize, vai perdendo essa capacidade de até buscar soluções para os problemas, porque está presa apenas no ego, né? Então, acho que um dos maiores exemplos que Jesus traz, na verdade, em todos os seus ensinamentos, em todas as oportunidades que ele tinha de estar com a multidão, era para ensinar. É tanto que o texto começa dizendo, ele abre a boca para ensinar, né? E quando os ensinamentos de Jesus é sempre neste lugar de estar à disposição do servir, de orientar, de esclarecer, de amparar, de proteger, né? Então ele sempre multiplicar o bem, né? O bem. Então a sua bandeira, o amor, né? Então todas as atitudes de Jesus estavam além do acolher, no esclarecer, né? E auxiliar o ser para que esse ser fosse capaz de encontrar a luz em si mesmo. Porque quando ele diz, vós sois luzes, né? Que é a continuação do relato de Mateus,
né? Então, quando a gente lê todo o capítulo e vai compreender desde o seu Sermão do Monte, que são várias partes, a gente vai compreendendo esse encanto, essa junção, essa união que o Cristo vai trazendo e que o nosso querido Celestino traduz, né? O Sermão do Monte como avante todos os que sofrem, né? Então, ou seja, vocês são capazes, né? Mostrando que eu também posso, que eu também sou capaz, que eu também devo, né? E tenho a possibilidade de ser diferente, de ser feliz, de crescer, de também ter, de também vivenciar, de também ser digno. Não é isso? Emmanuel, no seu prosseguir, ele diz o seguinte, que Jesus, observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos, os cientistas de todos os tempos, né? Ou seja, se existe o poder político, se existe o poder religioso, eles devem coexistir e se unir no aspecto da educação da multidão, de forma eficiente, de forma como Jesus fazia, né? Ensinando para que as pessoas de fato se ergam e aprendam a se erguer por si só. É a história, como a gente costuma dizer, né? De não dar única e exclusivamente o peixe. É óbvio que em algumas situações, se eu não der o peixe, a pessoa morre. Mas que eu ensine, fundamentalmente, eu ensine aquela pessoa, ela própria, quando tiver condições, de ir atrás do seu peixe, de se manter, de subsistir, de ser uma pessoa digna. Não é isso? E Emmanuel continua dizendo o seguinte: quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Aí fica o desafio para nós da doutrina espírita, o chamado cristianismo redivivo. Para que de fato servir ao Cristo, nós temos que dar esse exemplo, imitar-lhe os passos. E as massas, no sentido de esclarecer, no sentido de colaborar com o seu crescimento, com a sua educação. Não é? Não apenas o campo do assistencialismo, e até porque Espiritismo não é assistencialismo. Espiritismo, ele é educação para a sobrevivência da alma. A obra social, ela reza no sentido de dar o apoio, mas não pode ficar única e exclusivamente nisso. Ela tem que adentrar, ela tem que ir além, ela tem que fomentar a postura de pensamento, de discussões, né? Até muitas vezes de conflitos, o bom combate, como a gente costuma ouvir, né? O bom combate, para que a pessoa comece a, de fato, experienciar conquistas pessoais, que ela possa identificar em si as suas dificuldades, que proporcionam e levam ela a, inevitavelmente, passar por circunstâncias doloridas, para que, identificando isso, ela própria ache em si o mecanismo de soerguer-se, de ser, de fato, alguém, né, digno. E, nesse sentido, promover aquela história tão essencial do conhecimento de si mesmo. E para isso a gente precisa da multidão, e a multidão precisa de nós. Porque só esse contato do individual com o coletivo e do coletivo com o individual
é que nós verdadeiramente crescemos, é que nós verdadeiramente vamos estar imitando o exemplo do Cristo. É de fato ser sincero, é de fato entender, é de fato vivenciar, é de fato ser cristão e, consequentemente, espírita, que é a mesma coisa. Exatamente. E aí nós compreendemos nessa reflexão, né, Queiroz, o compromisso que precisamos ter com tudo que fazemos, para que aonde quer que estejamos, possamos ser instrumentos do servir no bem. E quando assim nos colocamos a serviço, nos colocamos como um instrumento da divindade para auxiliar no caminho do nosso povo e, consequentemente, o nosso caminho, pois quem acha que está ajudando apenas a si mesmo está equivocado, porque no momento que eu sirvo ao outro, eu estou servindo a toda uma construção também universal. E assim, essa nossa energia de amor, de auxílio vai se multiplicando, não é? E nós temos um aprendizado constante com o outro. Nós temos um aprendizado edificante quando saímos da nossa estrutura egóica e nos colocamos como servidores do Cristo. E se assim somos, precisamos estar eficientes no nosso trabalho. Que não basta apenas querer auxiliar, nós precisamos fazer da melhor forma. Né? Como Emmanuel conclui o texto. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida e edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Né? É o sentido da caridade tal qual entendia Jesus. Isso. E que a gente tem que entender. Exatamente. Né? Então eu gostaria de deixar, Queiroz, nesses momentos finais, uma prece que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco no dia 22 de 1 de 2012, né? E ela diz assim, é uma psicografia de Divaldo de Bezerra de Menezes, é uma oração, prece por trabalho. Senhor, auxilia-nos a servir para que aprendemos a amar, segundo nos ensinastes. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo, e nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho, a fim de não perdê-los. Se erramos, fazei-nos trabalhar na própria corrigenda, e sempre que acertamos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal, e auxilia-nos a lembrar que unicamente aquele que aprende a servir é que consegue vencer. Lindo. Então, meus irmãos, aprendamos a auxiliar de forma eficiente. Porque Jesus, sendo-nos o modelo e guia, Ele é de fato o caminho, como está escrito, para o entendimento da verdade e, consequentemente, atingirmos a vida. Portanto, obrigado pela companhia de todos. Reflitamos mais atentamente nesse processo de educação individual, pois precisamos também evidenciar o processo da educação das massas, porque não estamos apartados dela. Se já identificamos em nós alicerces de diferenciação, é porque aprendemos um pouco mais. Mas isso ainda não é suficiente, porque
os que estão conosco, eles também precisam desse esclarecimento. Quanto mais eu identificar, eu entender, eu assimilar e fazer com que o outro também multiplique as mesmas coisas muito mais rápido, o mundo será um verdadeiro lugar melhor para todos, na edificação, como Jesus falou, do reino dos céus que está dentro dos nossos corações, em cada um de nós, para uma vida mais digna, para uma vida mais justa, para uma vida, enfim, de fato, né, representativa para toda a vida. Precisamos nos educar e também educar. Aí sim, seguindo os passos do Mestre, estaremos fazendo a nossa parte de discípulos bem-amados. Então, meus irmãos, fiquemos por aqui. Até quarta-feira que vem, com mais um programa Página Aberta. Não é isso, Mary? Ficamos na paz. Até semana que vem, meus irmãos.